Olá, aqui é o professor Felipe e esse é mais um vídeo de sacada dessa jornada, desses episódios por 365 dias. Nesse vídeo eu quero te falar sobre revezamento de aparelhos na academia. Todo mundo já passou por isso, ou todo mundo já fez algo parecido, e as pessoas têm dificuldade com esse tipo de comportamento. Como é que eu devo me comportar com relação ao revezar dos aparelhos, ao usar os aparelhos na academia? Porque o que acontece? O que as pessoas já passaram? Muitas das vezes o aluno está fazendo um exercício em um determinado aparelho e você vai precisar usar um outro aparelho, você vê que o aparelho não tem ninguém usando. Quando você senta no aparelho, grita um cara lá do outro lado: "Ô, tô usando aí". Você vê que o cara está fazendo um exercício lá do outro lado, mas como ele está fazendo um exercício conjugado, um circuito, ele acredita que ele está em vários lugares ao mesmo tempo. Um conselho: se você tem esse tipo de mentalidade, que você abomine isso e não faça mais esse tipo de comportamento. Por quê? Porque o aparelho não é seu e primeiramente você só consegue fazer um aparelho de cada vez. Então o que acontece? Qual que é o pensamento correto, qual que é o comportamento correto com relação ao revezar dos aparelhos? É claro que a gente tem várias situações e nenhum planejamento sobrevive ao campo de batalha. Isso precisa estar bem claro na sua mente, porque isso determina que você vai chegar na academia, não vai ser do jeito que você pensou que seria. Alguma coisa vai acontecer que vai mudar seu planejamento, e você precisa ser flexível, você precisa ter uma postura de flexibilidade. Eu posso revezar com você? Ah, sim, pode sim. Ah, então obrigado. E não ter o tipo de... As pessoas ficam com vergonha de pedir para revezar. Ou quando a pessoa está fazendo, ela vai fazer 3 séries no aparelho. Ela terminou a primeira série, ela precisa descansar. E aí você pede: eu posso revezar com você? Não, mas eu já estou terminando, falta só 2 séries. E aí você pode sim, você tem total liberdade de falar: não, eu faço enquanto você descansa. Deixa eu fazer rapidinho. Claro que se a pessoa tiver um certo nível de fechamento da mente, de não pensar fora da caixa, você deixa, substitui, usa outro aparelho. Mas eu quero que você tenha em mente o seguinte: se você vai fazer o exercício e alguém te pede para revezar, ou você vai fazer o exercício e precisa fazer outro, esquece do passado. Esquece, deixa o exercício lá, deixa a cadeira lá, não se preocupa, vai lá, faz o que tem que fazer. Quando voltar, aí você conversa com quem que tiver, explica: não, eu estava fazendo, é porque eu estou fazendo esse circuito, mas pode fazer, eu vou fazer também com você, vou revezar com você. Outra coisa, isso muda qualquer percepção dentro da academia. Quando a pessoa te fala: não, eu não posso revezar porque eu estou fazendo assim, assim, assado. E você, para não ficar do lado contrário àquela pessoa, você pode usar um termo que é muito importante, que elimina qualquer discussão, mesmo que você seja contra a opinião daquela pessoa. Você simplesmente fala: eu concordo com você. Essa palavra te coloca do lado da pessoa e você consegue direcionar ela para uma melhor solução. Quando eu estou numa situação de conflito, quando a pessoa me fala algo que eu penso diferente, eu pego e falo para essa pessoa: não, eu concordo com você, mas eu penso diferente, eu acredito que a gente poderia fazer assim, assim, assado. Isso te elimina o fato de você concordar com a pessoa, deixa a pessoa mais à vontade. Não, ele concorda comigo, ele concorda com o meu pensamento, e te deixa com uma condição de mostrar uma melhor solução. E isso, na hora de revezar no aparelho, é chave.
é uma ferramenta indispensável quando a pessoa tem algum tipo de objeção com relação a revezar o aparelho. Eu posso fazer aqui com você? Não, é porque eu tenho que fazer isso, isso e isso, e aí não dá para mim revezar com ninguém. Ah, eu concordo com você, mas se você pensar assim, assim, assado, se eu fazer assim, assim, assado, a gente vai conseguir nós duas fazer no mesmo aparelho. É uma das opções nessa dificuldade, principalmente quando a academia está lotada. Então, o que eu quero que você entenda dessa sacada? Que, primeiramente, o aparelho não é seu, então, e você precisa descansar. Então, se você fez uma série, não tem problema nenhum em você deixar o aparelho e fazer o outro exercício, ou revezar com alguém. O principal objetivo é que você tenha bem claro na sua mente que nenhum planejamento sobrevive ao campo de batalha, e você precisa ser muito flexível na academia. Você precisa, eu falo que você precisa vender as tuas ideias na academia. Todo mundo tem um certo tipo de objeção com relação a vendas, mas desde que você nasceu, você vende. Você vende para sua mãe, você vende para o seu pai, você vende para os teus familiares, você está a todo momento se vendendo suas ideias, vendendo seus objetivos, e na academia não é diferente. Você precisa arrumar estratégias de venda que permita você vender suas ideias, vender seus objetivos, conectar com as pessoas, que as pessoas possam te ajudar naquilo que você quer fazer, e isso vai te permitir ter um certo nível de, como é que eu posso falar, de empatia, de sociabilidade, de carisma, quando você se comunica dessa maneira, concordando com a pessoa, mas delineando estratégias melhores, formas melhores de se conviver, de se comportar na academia. Então, se você precisa fazer, muitas das vezes, como eu acredito que as metodologias na academia não dão bastante resultado por conta justamente disso, que as pessoas não querem revezar o aparelho, e aí você tem uma lista de exercícios, você tem que fazer naquela sequência. E aí, como um determinado aparelho está ocupado, o que você faz? Você pula para o exercício de baixo, e aí você pula para outro exercício. Ah, não, vou começar com esse exercício. Eu tenho que fazer esse exercício. Ah, vou fazer esse logo que está mais fácil, depois eu faço esse. E aí você faz a sua lista uma bagunça, quando na verdade a sequência dos exercícios não foram colocadas simplesmente por fazer, porque você tem que fazer todos esses exercícios. Existe uma sequência. Tá certo que nas academias eu acredito que muitos profissionais montam por montar o treinamento, e você não consegue ter um treinamento eficiente, mas é importante você pensar que a sequência tem que ser seguida, e que você pode manipular essa sequência conforme os grupos musculares. Mais pra frente eu vou explicar mais sobre isso. O que eu quero que você entenda também é que se você tem que fazer determinados exercícios, você tem que pensar, vamos supor que você tem que fazer um bloco. Nesse bloco de exercícios você tem que fazer um circuito de 4 exercícios. Aí beleza, você tem que fazer lá cadeira extensora, leg, agachamento, e aí a academia está lotada. Quando você chegar, sendo que você precisa fazer isso, você já tem que ter uma ideia em mente e preparar o colchonete, deixar um step por perto, preparar o teu circuito antes de começar. E conforme você identifique que as pessoas vão usar os aparelhos, você tem liberdade total de chegar na pessoa e falar: eu estou fazendo um circuito, você pode usar à vontade, mas eu vou revezar com você, que eu estou fazendo um circuito assim.
a pessoa vai entender, você vai socializar com essa pessoa, muitas das vezes vai se tornar amigos. E muito importante, a gente precisa da ajuda das pessoas na academia. Não, se uma pessoa te falar sobre teu exercício não está bem correto, ou eu acho isso e aquilo, não leve pelo lado negativo, pense pelo positivo. Essa pessoa está te falando porque você precisa ouvir. Tudo que te acontece na sua vida é porque você precisa. Então identifique o porquê que você está ouvindo aquilo daquela pessoa e seja sociável, mesmo que você não concorde. Tá certo, concordo com você, mas é porque pra mim é assim, 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 assado. É diferente. Você não gerou um atrito e você permite a oportunidade daquela pessoa te ajudar em exercício futuro, ou quebrar aquela objeção de revezar com você o aparelho. Então assim, muitos profissionais falam que quando a academia está lotada, os treinos na academia são montados pensando na dinâmica da academia. Mas se você colocar a tua condição física dependendo da dinâmica e dos treinamentos dos profissionais que estão pensando no funcionamento da academia e não na tua evolução física, você está deixando muito resultado em cima da mesa, muito resultado que poderia ser adquirido com esse simples pensamento, com a simples, eu digo, até um termo, criei agora, malhar fora da caixa. Eu vou falar até um pouco mais sobre isso mais na frente, como é que você malha fora da caixa, pensar fora da caixa, comer fora da caixa, como é que você tem esses tipos de comportamento. Essa é uma dica rápida que eu queria te deixar um pouco da visão de que o aparelho não é seu e que você não precisa se preocupar se outra pessoa vai usar, se você tem que fazer no circuito, se a academia está lotada. O que você tem que ter em mente é que nenhum planejamento sobrevive ao campo de batalha e que feito é melhor que perfeito. Então você vai chegar na academia, algumas pessoas não vão querer revezar o aparelho, ou você vai tender a sentir que não, eu estou fazendo aí, não faça não, quando eu terminar você faz. Não, desapegue disso, pense fora da caixa, malhe fora da caixa, treine fora da caixa. Dessa maneira, desapegando dos aparelhos e fazendo um pouquinho, um passo de cada vez. Eu tenho que fazer esse exercício, eu vou fazer agora. Eu tenho que fazer assim, surgiu alguma objeção, algum obstáculo, eu tenho que ter a capacidade, ter a habilidade, ter a persuasão de fazer as pessoas entenderem o que eu estou fazendo, como eu estou fazendo e por que eu preciso fazer dessa maneira. Beleza? Essa foi mais uma dica, espero que tenha deixado algo de valor. Um abraço, até o próximo vídeo.